iniciar deixando em Atos, capítulo 17, versículo 30 a 31. Atos 17, 30 a 31. Está escrito assim, ó: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Bem, preste atenção nessa história. Observe. Aquele homem só tinha uma única filha. Uma única filha. E naquele dia, ele estava bem feliz, ele e a mulher dele, final de tarde, 6 horas da tarde, estava fechando seu estabelecimento. Ali, ele e a filhinha dele, de 3 anos de idade, e sua esposa. A muito custo, ele tinha conseguido montar um negócio para sobreviver. E quando ele está fechando justamente aquele estabelecimento, aparecem 2 assaltantes e fazem ele entrar junto com sua família dentro daquele estabelecimento para roubar. O que acontece? Aquela criança, vendo o desespero do pai, começa a chorar. E um dos assaltantes não pensa 2 vezes, dá um tiro naquela criança e mata. O pai, desesperado, quando vê a filha morrendo, tem uma faca ao seu alcance e vai, ainda consegue furar, rasgar um pouco o braço de um dos assaltantes. E também recebe um tiro e morre. E aquele assaltante foge. Aquela família ali, praticamente destruída. Né? Só sobrou aquela pobre mulher ali, né? Perdeu o marido, perdeu a filha. E totalmente destruída. E aquele assaltante foge. Tempo depois, em outro lado da cidade, está aquele pai esperando seus 2 filhos. E escuta, depois de um certo tempo, né, ele assistindo televisão, passa justamente aquele assalto, aquela tragédia que tinha terminado de acontecer, e que um dos assaltantes estava ferido no ombro. E o pai percebe quando seus filhos chegam, e percebe que um deles está justamente ferido no ombro. E aquele pai olha para aqueles 2 filhos, baixa a cabeça, sai de casa, pega uma faca, fere seu ombro também e vai para um hospital. Bem, foi simples. Como a polícia estava procurando justamente um homem com um ferimento no ombro, só foi chegar no hospital, prendem aquele coitado ali, acusado de matar e assaltar aquela família. Isso, os filhos dele estão festejando o que conseguiram. E há pouco tempo, eles percebem na televisão o pai sendo levado pela polícia. E um dos filhos vira: mas que velho, sem noção. Agora a gente vai ter que dar um jeito de calar a boca dele também, para ele não denunciar a gente. E logo de imediato é corrigido pelo outro. Quer dizer, ele está morrendo, né? Vai para a cadeia por causa dele. Você ainda quer matar? Você é um monstro. Moral da história. Giovanni, se eu perguntar a você hoje, esses 2 assaltantes, eles acabaram com a família, ele merece isso que o pai fez? Ir para a cadeia por causa deles? E deixar eles impunes? Merece? Você Rosa? O que é que você acha mais plausível que esses caras merecem? Os assaltantes? Cadeia? Cadeia. Oscar, merece sacrifício? Eu contei essa história um pouco para estimular vocês. Às vezes,
nós não temos o tamanho da grandeza, a extensão do que foi feito por nós. Observe que um simples ato desse, em nossa ótica, o ideal é o quê? Que eles fossem realmente para a cadeia, pagassem pelo que cometeram, não é isso? Seria o ideal. Mas a ótica de Deus é totalmente diferente. Observe que eu só falei aqui de uma criança de 3 anos para comover vocês e de um pai dela que foi assassinado, né? E do sacrifício do pai daqueles 2 assaltantes. Mas todos os dias, em quase todos os lugares, acontece pior do que isso. São pessoas mortas, estupradas, violentadas, né? Mulheres apanhando de marido, né? Pai sendo morto por filho, ou filho matando o pai. Tudo isso acontece. E observe que teve um que veio e fez a mesma coisa desse pai, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fez a mesma coisa desse pai. Eu coloquei o pé meio no ombro, mas Jesus não precisou nem disso. Ele foi condenado por tudo que nós fizemos e fazemos até hoje. E às vezes nós não temos a noção do ato do sacrifício de Cristo. Por isso que para Jesus não existe tamanho de pecado. Para Deus existe o pecado. O pecado. Se aquela pessoa mata e aquela pessoa vive mentindo, é o mesmo pecado. A diferença é o quê? O arrependimento. O arrependimento. Mas quando eu coloco essa história, a primeira coisa, a gente olhando agora com a visão espiritual, a primeira coisa que a gente pode notar é o quê? O amor, não é isso? O amor de Deus é tão bom para a gente, que coisas tristes que nós fizemos ou fazemos às vezes, Deus vive nos perdoando dia após dia. Mas tem gente que não consegue entender e às vezes vive se remoendo com remorso de muitas coisas que fez no passado, porque ainda não soube acreditar no perdão de Jesus Cristo. O amor de Deus é tão grande que Ele consegue passar por cima disso tudo. Então, na realidade, quando eu acredito na palavra de Deus, quando eu levo uma vida contrita a Deus, tudo que eu possa ter feito vai para o zero. É como se sua vida começa uma nova história. Inicia uma nova história, né? Mas além do amor que nós vemos aí, outro atributo interessante é o quê? O perdão. Se Deus não perdoasse o que nós fazemos, nós estávamos consequentemente levados ao inferno, tranquilo, não tinha como. Então o perdão é uma coisa fundamental na vida do ser humano, é fundamental. Às vezes nós nos perguntamos, nessa história que eu contei, sim, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Sim, mas outros fazem isso. E às vezes tem ação que nós cometemos, às vezes até sem saber ou sem perceber, que é pior até do que matar. A pessoa pode destruir a vida de outro, às vezes, simplesmente com um conselho errado. Quantas pessoas fingem de amigo e na hora, depois de um tempo,
algum tempo depois, é que você percebe que aquela pessoa não era nada meu amigo. Quantas pessoas já passaram dificuldade e espera justamente do lado de sua família, de onde vai ter mais segurança ou proteção, e não encontra? Quantas pessoas não se decepcionam justamente com as pessoas mais próximas? Então, o perdão é interessante e é fundamental. E quando a pessoa não perdoa, o que é que acontece? Que às vezes existe aquele perdão da boca para fora, né? Eu tive algum problema com meu pai, com minha mãe, com minha tia, mas e realmente é fácil dizer assim: não, eu já perdoei, eu só não quero muita aproximação. Mas quando você lembra do problema, do que você passou, principalmente se você foi a vítima, você começa a sofrer, porque você volta tudo à mente. Na realidade, você não perdoou de verdade. Então temos que aprender a perdoar, que essa é uma das coisas importantes, dos atributos também, que está também em Deus. Outra coisa é o que? Misericórdia. Misericórdia. Deus é misericordioso com cada um de nós. Por quê? Porque nós não fazemos nada por merecer. Nós passamos, na realidade, a vida todinha procurando o melhor para a gente, para a nossa família. E observe que é uma sequência. A pessoa nasce, cresce, casa, e tudo que faz é para a sua família. E a última das vezes que temos tempo é para Deus. Não é isso? Então, estamos precisando realmente de misericórdia. Bem, mas o que Deus quer, na realidade, por isso tudo? Uma palavra pequenininha: arrependimento. Arrependimento. Vocês vão perguntar: arrependimento? Eu não estou fazendo nada. Mas está escrito o quê? Perfeito só Jesus Cristo. Todos nós falhamos. Falhamos até em pensamento. Às vezes eu posso olhar para o Oscar e dizer: rapaz, que cara com a cara de bandido. Vai ver que é ladrão. E o cidadão ali é gente boa. Às vezes o outro que tem a cara bonitinha, todo é que é o bandido. Às vezes pensamos, erramos ou pecamos até na forma de julgar. Às vezes eu me aproximo de uma pessoa porque eu não vou com a cara dela. E se eu tenho às vezes a oportunidade de me aproximar, eu vejo que a pessoa é totalmente diferente. Mas nós às vezes não nos damos essa oportunidade. E o arrependimento não é simples também. Para a pessoa se arrepender, primeira coisa, ter consciência que está errado, que tem uma conduta errada. E conduta errada, quando eu falo, que quando a pessoa fala em conduta errada, pensa logo: conduta errada é o marginal, conduta errada é quem usa droga, conduta errada é quem vive ébrio, volátil, né? Mas não. A conduta errada pode começar dentro da nossa própria casa e se estender à sociedade de alguma forma. Eu prejudico. A conduta errada do ser humano é quando, às vezes, tem aquela pessoa que se julga aquela pessoa que se acha centro de tudo. Ele é um super poderoso, ele não precisa de ninguém, não é isso? Que se acha aquela pessoa egoísta. Às vezes nós praticamos esse erro, temos esse tipo de conduta e não percebemos. Um exemplo clarozinho, vamos mostrar aqui na faculdade, já uma hora estudante, né? Observe bem, nós vamos apresentar um trabalho, está lá todo mundo apresentado, trabalho. E aí tem aquele pessoal que é meio perfeccionista, mas não, todo mundo tem que vir de branco, vestido de mandíbula. Aí você está com uma equipe, um grupo de 8 pessoas, mas só 2 vieram com a túnica branca. O que é mais óbvio é que aqueles 2 não usem a roupa
branca, até para não prejudicar o grupo. Mas aqueles dois não. O problema dele não trouxeram, são irresponsáveis, eu vou usar assim. Aí está lá igual as pombas palomas, todo de branquinho, os dois, e o resto tudo com a roupa. Você entendeu? Então são detalhes, às vezes, coisas mínimas da vida da gente, que às vezes a gente está errando ou prejudicando uma pessoa de alguma forma, e que se nós não fizermos um exame de consciência para saber o que é que eu faço de bom, que eu tenho que manter, e o que é que eu não é muito bom, que eu tenho que cortar, não melhoramos. Até aquele amigo que você só encontra, quando você encontra ele só conta miséria. Eu estou passando por isso, vamos tomar um ali. Até o tipo de amizade nós temos que selecionar. Até isso. Mas outra coisa nesse arrependimento aí, humildade. Não existe arrependimento sem humildade. Às vezes, para você se arrepender, você se arrepende de uma coisa, você precisa demonstrar. Você cometeu alguma falha com seu amigo aí? Eu já vi casal que fala assim, não, mas eu me arrependo mostrando que pelos meus atos, fazendo as coisas que ele gosta. Não! Só tem que ter a humildade de chegar e dizer, olha, eu errei, me perdoe, me desculpe, eu falei com você, eu aceitei com você para estar aqui 7 horas da manhã para lhe trazer isso, e não vim, e não lhe dei uma satisfação. Então a pessoa tem que ter humildade para que o arrependimento seja verdadeiro. Outro detalhe nisso aí, a atitude. Você já viu quantas vezes nós perdemos coisas na vida ou deixando de atingir nossos objetivos por falta de atitude? Por falta de atitude. Quantas pessoas na Bolívia não vieram até estudar e quando chegou aqui que a coisa começou a ficar difícil, faltou dinheiro, adoeceu, não tiveram atitude para ver, porque se você acredita em Deus, se você tem fé em Jesus Cristo, sempre Ele vai estar mostrando alternativas. Mas você tem que ter atitude para correr atrás. E muita gente desiste aqui do sonho de medicina por falta de atitude. Primeiro porque não quer, eu estou precisando disso, mas é uma humilhação eu telefonar e pedir para me ajudar ali no Brasil. Outra coisa, não, eu não vou me humilhar, não vou vender um salgadinho, uma coisa, não, eu prefiro voltar. Então, tudo tem que ter atitude. Até o arrependimento, se você não tiver atitude para ir lá e dar o primeiro passo, se humilhar, seu arrependimento não é válido. Outra coisa interessante, estou terminando antes, calma, fique tranquilo. Fé em Deus. Pessoal, fé em Deus. Mas antes de fé em Deus, vocês têm que ter fé em vocês mesmos. Se vocês não aprenderem a gostar de vocês mesmos, ninguém mais vai gostar. Ninguém mais vai gostar. Então nós temos que nos valorizar pelo que nós somos, pelo que nós podemos fazer. Temos que nos valorizar. E muita gente, às vezes, perde o foco das coisas porque não sabe se dá o valor necessário. Não tem fé em si próprio. Eu tinha um colega no Brasil, estava na polícia como eu. Eu sempre digo que a polícia às vezes é serviço preguiçoso. E meu colega, super inteligente, já tinha feito várias faculdades. Ele começava a faculdade, passava faculdades federais, estaduais, passava, chegava, estudava 6 meses, 1 semestre, 2 semestres, desistia. Foi parar na polícia. Na polícia, mesmo assim, teve uma época que ele passou mais de 15 dias sem ir na polícia e colocaram para fora. Precisou entrar com o advogado, que foi o pior vexame, porque ele já tinha família, 5 filhos. Para ter filho, ele era bom, ele era excelente. Então observe bem. Para você ter fé em Deus, você tem que começar tendo fé em você mesmo.
Você tem que conhecer seus limites. É claro, todo ser humano tem que conhecer seus limites. Mas você tem que estar sempre tentando ir mais e mais. Tentando ir mais e mais. Tentando vencer seus medos, né? Tentando vencer seus desafios. Temos que ter fé em nós mesmos. Aí sim, se nós nos valorizamos e Deus olha para a gente e vê que nós somos uma pessoa tranquila, sóbria, né? Praticante de sua palavra, consequentemente nós temos fé em Deus. E quando nós temos fé em Deus, nada vai nos faltar. Não tem aquela história que tem gente que acha que vai para a igreja, né? Eu vou participar de uma igreja porque lá vai ser prosperidade, tem igreja só fala em prosperidade, eu vou ser próspero, eu vou isso, aquilo. Não. Nós temos que estar na igreja em agradecimento ao que Deus, meu Deus, tem nos dado. Chega, se a gente pudesse ter um filme de nossa vida antes de morrer 10 minutos antes, para ver quantas vezes Deus nos livrou da morte, de quantas coisas Deus nos mostrou, tem nos dado o livramento, ou tem nos ofertado e não consegue enxergar. Terminando aqui, outra coisa interessante nisso tudo, temor a Deus. E o mundo está do jeito que está por falta de temor a Deus. O pessoal não está respeitando mais nada, nem a autoridade, nem pai, nem mãe que está vendo, quanto mais Deus que eu não estou vendo. Então, se eu quero ser uma pessoa obediente a Deus, se eu quero ter uma nova chance, que na realidade isso aí é uma nova chance, eu tenho que ter temor a Deus, né? A última, obediência. Obediência. Então, se eu não consigo ser uma pessoa obediente, se eu não consigo seguir normas, está tudo perdido. Porque Deus, tudo que Deus faz, Ele tem suas normas. E são fáceis. Nós é que complicamos. Mas quando nós fazemos isso tudo, quando nos arrependemos de verdade, acontece isso do início do filme. É dado uma nova chance. Então, pessoal, que essa nova chance seja dado a cada um de nós, né? Que todo dia Deus nos dê essa nova chance nos nossos erros e acertos, e que realmente nossa fé sempre esteja acima das nossas dúvidas, né? Que Deus nos abençoe e que tenhamos o que? Nessa segunda-feira que está iniciando uma semana maravilhosa. Acho que ninguém tem mais prova, né? Que tenhamos uma semana maravilhosa, já pensando na segunda parcial, eu já estou aqui preocupado. Amém?